E aí, pessoal, o Grenal segue em discussão. A interferência do Estado, a preocupação da federação. É preciso falar também das depredações que foram divulgadas hoje pelo Internacional dentro do Beira-Rio e outras situações dentro dessa grande panela de pressão que virou o Grenal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É preciso falar, eu sei que o assunto está incomodando, eu sei que é chato, mas é preciso que a gente posicione ou reposicione sempre que um novo ingrediente entra nessa grande discussão que virou o futebol gaúcho desde o último sábado e que deve levar muito tempo ainda. E por que eu falo em novos ingredientes? Porque hoje nós tivemos novas situações envolvendo o jogo. E eu começo até por uma situação que é corriqueira, comum e que tem que ser, sim, muito rebatida. Hoje o Internacional divulgou imagens da depredação através da torcida do Grêmio nos banheiros do Beira-Rio. Algo que parece até óbvio, porque todos os jogos, tanto na Arena como no Beira-Rio, se vê uma continha com a depredação do patrimônio de um clube ou de outro. Todos os jogos. Não tem nenhum jogo que não tem. É verdade que dessa vez a divulgação foi um pouquinho maior, até porque a visão está toda no campo da violência. E esse também é um ato de violência. Então nós tivemos isso em cima dessa mais esse ingrediente. Mas esse não foi o ingrediente mais importante ocorrido nesta segunda-feira de carnaval. Nós temos situações mais importantes e que precisam ser posicionadas neste momento. E eu considero, a partir da chegada do poder público na discussão, algo que pode sim ser muito mais importante. Hoje, no final da manhã, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a inércia da Federação Gaúcha de Futebol e também do TJD, que até agora nem deu andamento a um fato que tomou o mundo. Todo mundo que é do futebol discutiu o Grenal cancelado por violência. Foi o único clássico da história dos Grenais cancelado dessa forma. E eu critiquei a inércia da federação, a passividade da federação e também o que diz respeito ao TJD, que achava que tinha que ser mais propositivo. O TJD até o momento não fez nenhum tipo de denúncia, não recebeu nenhum tipo de documento, e quem está tendo que se virar para tentar criar a discussão jurídica é o Grêmio. É o Grêmio. E me parece que isso é uma forma também de entregar para o Grêmio o protagonismo na tentativa de punição ao Internacional, o que não é inteligente. Mas é o que está sendo feito e a gente está vendo. Por que eu não acho inteligente? Porque acho que isso acirra ainda mais os ânimos e era preciso que alguém abrisse a discussão sem necessariamente ser a vítima. Não precisaria da vítima nesse caso, e apesar de alguns acharem que o Inter é vítima também, não. A vítima é o Grêmio. O Grêmio é que foi atacado. O ato é contra o Grêmio. O ônibus é o do Grêmio. Quem não pôde jogar porque teve um jogador lesionado foi o Grêmio. Inclusive lesionado esse que não joga em São Paulo a decisão de amanhã. Então, esse é o fato. Mas não fez. E o poder público, então, agora tomou um certo protagonismo, em razão até dessa inércia. E o fato novo é esse. Porque o vice-governador do estado, Randolfo Vieira Júnior, que também é secretário de Segurança Pública, declarou em uma entrevista à Rádio Gaúcha pela manhã, sugerindo que, pela proximidade, o Grenal poderia ser sem torcida. Faz uma ponderação importante com relação, nós vamos perder para a bandidagem, e eu acho que sim, eu concordo com ele. Tu fechar as portas do estádio é dizer que tu não tem condição de atender, o próprio Estado dizer isso. Porque a grande alegação do Inter, e o Inter se posiciona como vítima, foi fora do ambiente do Beira-Rio. Nós não temos, ali é problema de segurança pública. Mas foi na porta do Beira-Rio. Na porta. Isso considerando que aquela pedra não veio de dentro. Considerando que a pedra não veio de dentro. Estou considerando que a pedra veio de fora, ou que caiu do céu, de repente. Mas a pedra saiu de algum lugar, e desse lugar tinham torcedores do Internacional. Aí a gente vai discutir se tem razão, se não tem, é outra história. O vice-governador, quando ele posiciona isso,
e ele foi muito firme em dizer isso, ele está colocando também a discussão no âmbito da segurança pública, dizendo, talvez eu não tenha condição de atender o risco do jogo. O que seria horrível, terrível, eu diria. Porque tu estaria dizendo claramente o seguinte, esse modelo que vocês estão fazendo de futebol hoje não pode ter torcida. Nós não temos estado suficiente para comportar o que vocês estão fazendo hoje. É isso, a grosso modo, que está fazendo. Claro que a grande análise, e na sequência da sua manifestação, ele não deixa a ideia de que vai permitir que isso vire rotina. Mas ele pondera. Ele pondera. E quando ele pondera, é algo superior à federação, superior ao Inter, superior ao Grêmio nessa discussão. É algo que vem do governo para dizer, gente, isso que vocês estão produzindo não dá para fazer. Porque se vocês produzirem isso, eu não tenho como atender. E a culpa, pelo que vocês mesmos estão dizendo, ela é minha. É isso que o governo está dizendo. E eu vou mais longe. Ele tem razão. Por quê? Porque o Inter simplesmente diz, na rua é com vocês. São meus torcedores, mas não são, eu não tenho contato. Aí na rua é com vocês. É isso que o Inter tá. A defesa do Inter, na verdade, foi essa desde o primeiro momento. Só que se tu tem vândalos na rua e eles causam o que causaram, e o Estado não consegue compor, a gente vai fazer. Eu vou fazer uma comparação que ela é infantil até, mas ela é curiosa. Vocês se dão conta que os torcedores do Grêmio, dentro do Beira-Rio, que quebraram os banheiros, o Grêmio vai pagar. Vocês se deram conta que o ato que determinou que o jogo fosse cancelado, que foi a pedrada que quebrou o ônibus do Grêmio e machucou um atleta, não tem responsável? Hoje é isso. Nós temos o responsável, que não são as pessoas que quebraram, é o Grêmio, no banheiro do Inter. E aqui, no outro ato, que são totalmente desiguais, no outro ato, tu não tem. Foi com a camisa vermelha, mas a gente não sabe quem é. Se a gente não sabe quem é, não pode punir. Se a gente não pode punir, paguem vocês a despesa do ônibus. Eu não estou nem falando na parte do atleta. Vejam como, às vezes, as regras se posicionam e se colocam em situações completamente diferentes. O Grêmio, justamente, vai pagar o ato dos seus torcedores lá. O Inter virou vítima. Virou vítima. A ponto de o Estado dizer, talvez eu não consiga fazer esse jogo, porque eu não consigo controlar o ímpeto de alguns terroristas. É esse o fato. E esse fato vai ter repercussão. Eu estou curioso para saber o que o Estado vai dizer. Eu estou curioso para saber. Eu não consigo hoje verificar nenhuma ação da federação, nenhuma ação do TJD. O Inter se posicionou como vítima, o Grêmio está esperando tudo isso, e o Estado começou a dizer, talvez eu não atenda mais. Se não tiver Grenal com torcida, através da ação do Estado, nós nunca mais vamos ter Grenal com torcida. Nós temos que tomar medidas, porque o que está acontecendo aqui? É uma linha de impunidade que está sendo passada para a sociedade. É uma linha de impunidade. Se o Estado simplesmente olha e diz assim, cara, não posso mais atender, por que vai ter jogo de novo? Por que nós vamos ter exatamente esse fato mais uma vez? O que isso determina? Pensem. Se eu tivesse a resposta, eu diria. Eu não consigo ter essa resposta. Porque é uma série de incoerências posicionadas em todos os atos que a gente fica até meio tonto de entender. Agora, que o fato novo, criado pelo vice-governador, dizendo talvez seja mais prudente não termos torcida, é dizer o quê? É dizer que esse modelo de futebol que nós estamos produzindo, todos nós estamos produzindo, não tem segurança de acontecer. É isso que ele está dizendo. E acho que, em razão disso, a gente precisa, antes de criticar A ou B, de dar divulgação à foto de banheiro quebrado, a gente precisa tentar entender, gente, tá tudo errado.
tudo errado. O que nós estamos produzindo em matéria de conteúdo da nossa raiz, ou do nosso produto principal, ele afundou, ele morreu. Eu confesso que estou terminando a ideia de glorificar o Grenal. O Grenal passou a ser tóxico. Bastante tóxico. Até por atos como esse. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.